Boa noite, meninos. Que bom estar aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre filosofia. E neste contexto da filosofia, nós vamos falar um pouquinho sobre os constituintes do campo ético, fundamentado em Marilena Chauí, que está contido na página 433 a 435. E por falar em constituintes do campo ético, é importante a gente pensar que nesse contexto existe a conduta ética. Para que haja conduta ética, é preciso que exista o agente consciente, ou seja, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, o permitido e o proibido, a virtude e o vício. Ainda no contexto desse campo ético, é interessante a gente entender a questão da consciência moral. Mas o que é a consciência moral? A consciência, ela conhece as diferenças que nós falamos agora há pouco relacionada ao sujeito moral. A conduta moral, aliás, ela também reconhece como ser capaz de julgar. Julgar o quê? O valor dos atos, as condutas, o valor das condutas, né? Agir em conformidade com os valores morais. Por isso, é responsável por suas ações, seus sentimentos e também pela consequência do que faz e do que sente. Então é muito importante a consciência moral. E ainda no contexto da consciência moral, é fundamental que a gente pense na consciência e responsabilidade. São duas condições indispensáveis da vida ética. A consciência moral, ela manifesta-se, antes de tudo, na capacidade para deliberar as coisas diante das alternativas possíveis, decidindo e escolhendo uma delas, antes de se lançar-se na ação. E a consciência moral, ela tem a capacidade para avaliar e pensar. Pensar o quê? Avaliar o quê? As motivações pessoais, as exigências feitas pela situação do contexto em que vivemos, as consequências que estão relacionadas ao eu e aos outros, e também a conformidade entre os meios e os fins, tais como empregar meios imorais para alcançar alguns fins morais. Isso é impossível. Na consciência moral, isso é impossível. E dentro dessa consciência moral, é importante ressaltar também a obrigação que temos de respeitar o estabelecido, ou seja, respeitar e não transgredi-lo. Porque se o estabelecido for imoral ou injusto, nós podemos dizer que estamos fora da consciência moral. Ainda pensando na consciência moral, é interessante, é importante nós pensarmos na vontade. O que é a vontade? A vontade é o poder deliberativo e decisório do agente moral. Para que esse agente moral exerça tal poder sobre o sujeito moral. Ou seja, a vontade deve ser livre. Isto é,
não pode estar submetida à vontade de um outro, nem pode estar submetida aos instintos e às paixões, mas, ao contrário, deve ter poder sobre eles e sobre elas. Ou seja, nós não podemos estar submetidos às paixões, aos instintos. Dentro desse contexto, se nós ficarmos perdidos nesse contexto, é sinal que a nossa consciência moral está falha. Ainda nesse campo dos constituintes do campo ético, nós vamos falar do campo ético. O que é o campo ético? O campo ético, ele é constituído pelos valores e pelas obrigações que formam o conteúdo das condutas morais, isto é, as virtudes. Essas virtudes são realizadas pelo sujeito moral. E o sujeito moral é o principal constituinte da existência ética. Entenderam? O sujeito ético ou o sujeito moral, nesse caso, a pessoa só pode existir se preencher algumas condições. Que condições, por exemplo? Ser consciente de si e dos outros, isto é, ser capaz de fazer uma reflexão, de reconhecer a existência dos outros. Mas como assim? Reconhecer a existência dos outros como sujeitos éticos e iguais a ele. E ainda ser dotado de vontade, isto é, de capacidade para controlar e orientar desejos. Licença que eu tomo um pouco de água. Controlar desejos, controlar os impulsos, as tendências, os sentimentos, para que isso esteja em conformidade com a consciência. E também ser dotado da capacidade para deliberar e decidir as coisas entre várias outras alternativas possíveis. Isso são condições para o sujeito ético-moral. E também, outra condição para o sujeito ético-moral é ser responsável. Isto é, reconhecer-se como autor de uma determinada ação. E ainda avaliar os efeitos e consequências dela sobre si e sobre os outros. E ainda assumir defeitos, causas e suas consequências, respondendo por elas. Isso é sujeito moral. É ser livre, ser capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos, de suas atitudes, de suas ações, por não estar submetido a poderes externos, que muitas vezes nos forçam a estar constrangidos, a sentir, a querer fazer alguma coisa que não nos é dado, que não é da nossa vontade. E aí nós ficamos, às vezes, submetidos às mãos de alguns poderes externos. O sujeito, no campo do sujeito moral, vamos voltar ao campo ético e dizer, no contexto do campo ético, é importante a liberdade. Que liberdade? A liberdade não é tanto o poder para escolher diversas ações possíveis.
mas é o poder da autodeterminação, dando a si as regras de conduta. Ou seja, eu vou procurar me controlar, eu vou me dar, eu vou transcrever para o meu eu as regras de conduta. Então, o campo ético é, portanto, um dos constituintes fundamentais. E dentro desse campo ético, existem dois polos internamente interrelacionados. Um deles é o agente ou o sujeito moral. E o segundo são os valores morais ou as virtudes éticas, que são os dois polos relacionados ao campo ético. Ainda em relação ao sujeito moral, nós precisamos entender do ponto de vista desse agente, que é o sujeito moral, que a ética faz uma exigência essencial. Quais são as exigências essenciais, então, nesse contexto de agente moral? A diferença entre passividade e atividade. Não posso ser totalmente passivo. Por quê? Porque o passivo é aquele que se deixa governar e se deixa arrastar. Arrastar por quê? Por seus impulsos, pelas suas inclinações, por paixões, pelas circunstâncias da vida, pela boa ou má sorte, pela opinião alheia, pelo medo dos outros, também pela vontade de um outro, não exercendo sua própria consciência, sua própria vontade, sua liberdade e responsabilidade. E, ainda nesse contexto, podemos dizer que o agente ou sujeito moral, ele é ativo, ele é virtuoso. Na Bíblia até fala, né, que sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa é aquela mulher poderosa, que tem moral. E aí nós podemos lembrar um pouco mais, né, nesse contexto aí do agente ou sujeito moral, que ele se controla interiormente, controla seus impulsos, suas inclinações e suas paixões. Discute consigo mesmo e com os outros. Discute o quê? O sentido dos valores e dos fins estabelecidos. Ele indaga se deve ou não deve fazer alguma coisa, né? Ele indaga os valores e os fins que são superiores à nossa existência. E já terminando essa parte, o sujeito moral, ele avalia a sua capacidade para dar a si mesmo as regras de conduta. Consulta sua razão, sua vontade, antes de fazer uma determinada coisa, antes de agir. Ele tem consideração pelos outros, não é só ele, não é consideração por si, ele tem que ter consideração pelos outros, porém, sem subordinar-se, nem submeter-se cegamente a esse outro. Ele responde pelo que faz, ele julga suas próprias intenções, recusa a violência contra si e contra os outros. Gente, isso é fundamental. No contexto do sujeito moral, eu tenho que recusar a violência contra a minha pessoa e também a violência contra os outros. E quantas pessoas estão aí agindo sem pensar, violentando o outro com palavras, violentando o outro com olhares? Gente, isso é difícil de pensar. E por hoje, nós vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, faremos um novo vídeo para incrementar esse assunto.
Espero que vocês estejam bem, de saúde. Cuidam de vocês com muito carinho. E um beijo no coração. Um abraço bem afetuoso, virtual. Tchau, tchau.